né? Só depois confirma para mim a questão certinha, né, que parou, para eu Quantos conseguir. nós estamos hoje? Oi? Em quantos nós estamos hoje? A princípio estamos em 5 aqui. 5. A Chay não está aí? Não está junto contigo aí? Nem a Ela tá Rai dando. entraram ainda? Daqui Está a dando pouco ela aula. vem. Estamos em Tá. 6 A aqui, a Eliana tá Rayane aqui. também deve estar chegando. Tá. Vamos fazer a prece de abertura para nós, André, por favor. Vamos. Então, levamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, envolvendo essa entidade, que nós possamos nos conectarmos aos nossos mentores espirituais, que eles possam nos envolver, nos intuir, e que os mentores organizadores desses trabalhos da noite de hoje também possam nos intuir bons pensamentos, possamos ter bons entendimentos, que os nossos lares possam ser envolvidos por essa energia boa, de luz, de paz, de tranquilidade. Que cada um de nós também possa receber seu quinhão de auxílio para reequilíbrio orgânico e mental. E que assim seja. Tô olhando aqui, Carla, ela completou a 178. Tô sem som. Ok. Tá? Obrigada, Vilmar. Então, como eu não me preparei, né? Mas vou acompanhar, nós vamos acompanhar aqui lendo juntos, tá? As questões. Aí eu peço para o André se ele conseguiu fazer alguma leitura, acrescentar, trazer algum outro livro, que ele me diga, que aí eu busco aqui para compartilhar, se nós tivermos possibilidades. A gente vai fazendo junto, não tem problema nenhum, tá? Eu vou compartilhar aqui, tá, Vilmar? Vou tentar, não sei se tu precisa me autorizar. Não, deu. Já entrou aqui. Ó, a Rai chegou. Tá. Vocês estão vendo aí? Tá num tamanho bom? Sim, Tá. Ok, tá bom. ok. Então, está tranquilo. Essa já não foi feita. A Acho que 178 já não. foi. Começa a partir da Sim, 179. a 179, né? Isso. Tá. Então, vamos lá. Ainda dentro das questões sobre reencarnação, aqui só para dar uma recordada, estávamos falando, a Chay trouxe para nós de uma forma bem clara e objetiva, a encarnação nos diferentes mundos, certo? Então, a partir da questão 179, quais são as questões feitas por Kardec? E ele pergunta assim: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Então, o que acontece? Estes seres, tá, que estão habitando em outro mundo têm a mesma condição no sentido de caminhada como nós, né? Nós aqui não somos todos iguais no nosso processo evolutivo, tanto moral quanto intelectual, não é verdade? Senão nós seríamos robôs em séries, né? Olha, todo mundo que reencarnar na Terra tem que ter curso superior, tem que ser formado em medicina, tem que ter pós-graduação, tem que ter. Não é assim que funciona, né? Então, cada um que está aqui dentro das suas características está uns um pouco mais evoluídos, outros menos, uns um pouco mais evoluído intelectualmente, outros um pouco mais evoluídos moralmente,
e assim vai acontecendo essa caminhada, cada um no seu tempo, resumindo naquela frase bem conhecida nossa, a cada um conforme as suas obras. Não significa porque não estamos em patamar de igualdade nessa evolução que não tenhamos condição de estarmos todos juntos num mesmo mundo. Por que que não é assim? Porque exatamente ante as diferenças que tem cada um, que se encontra a possibilidade de auxílio. Na verdade, aquele que sabe um pouquinho mais ensina aquele que sabe um pouquinho menos. Aquele que não tem nenhuma visão do mundo espiritual e começa a se interessar por isso, vai encontrar naqueles que têm esta doutrina, que tem essa crença, que traz consigo essas convicções, vai encontrar ali uma forma de buscar entender esta condição. Aqueles que têm uma fé, seja ela qual for, vai estimular pelo exemplo, pela resignação, pela persistência na caminhada, aqueles que muitas vezes se encontram perdidos, desiludidos, descrentes, né, de si mesmo, muitas vezes, vai encontrar ali um apoio, uma forma de pensar que existe algo além da minha dor, do meu sofrimento, da minha tristeza, da minha conquista, da minha alegria, das minhas vantagens ou das minhas perdas, né? Então, o objetivo é exatamente esse, que estando reencarnados, onde quer que estejamos, nunca estaremos todos no mesmo pé de igualdade. Estamos ali para a troca de aprendizado, troca de experiência e juntos um amparar o outro na sua caminhada evolutiva. Só para eu concluir, deixa só eu terminar, já te passo. Obviamente que nos mundos mais evoluídos, o que acontece? Não há competição, né? Não há concorrência, não há inveja, não há o egoísmo. A gente compartilha o que sabe de uma forma muito natural. A gente ajuda o outro de uma forma muito natural. A gente recebe ajuda de uma forma muito espontânea, tá? Por favor, André. A gente poderia incluir a parábola do semeador, das sementes, porque Cristo é claro ali, ele diz que umas vão produzir um monte, outras mais ou menos, outra um pouco menos, né? Mas trazendo para essa parte assim, todos vai germinar, todas as sementes vão germinar. Só que uma semente vai ter um entendimento moral e intelectual lá em cima. Outros nem tanto menos, outros menos e outros bem menos. Mas todos vão germinar. E o objetivo, sim, é que todos alcancem no tempo seu esse grau, né? A questão da ajuda, né? Ajudar sem querer reconhecimento, né? Não, viu que eu te ajudei ali, tu não me agradeceu, isso não serviu de nada, lamentavelmente não serviu para nada, como aprendizado. Mas, assim, o momento que a pessoa quer ajudar o outro, o, sem querer esse reconhecimento, aí sim ela começa a galgar outros degraus, outros níveis na evolução, né? Exatamente isso. Essa parábola do semeador é exatamente isso, né? Ele traz sempre no sentido que a gente observe, né? Que cada um tem o seu tempo, mas que todos nós podemos frutificar independente do lugar que nós estamos, até que a gente vai conseguir que isso seja 100 por 1. Por enquanto, a gente não consegue, né? Mas é exatamente esse sentido da palavra. Então, a gente
vai entendendo que cada processo reencarnatório vai nos acrescentando ou pode nos deixar estagnado em relação àquilo que nós já conquistamos, mas de forma alguma a gente retroage, né? Então a gente não retrograda em nenhum momento, tá? Tu comentou hoje de manhã, eu esqueci o termo que tu usou, mas eu gravei muito ali, a síndrome dele tá passando sempre a mesma coisa, do sofrimento. Ah, eu esqueci agora o termo que tu usou, mas é muito importante aquele termo que tu usou. Digamos, não foi isso que tu disse, né? Mas do eterno sofrer, né? A pessoa tem a síndrome de estar sofrendo, tá passando. Ah, eu tô com Eu com não a me lembro o palavra. termo também. Do vitimismo, foi isso? Não, não. Não, não, não. Ah, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Tá, porque eu O comentei isso. sentido, o sentido é esse, eu não estar sempre me autoflagelando, Ah, me sim, autoflagelando, sim. sabe? Sempre com o mesmo pensamento, não. Tira esse pensamento, É, substitui por outro. Aliás, tenta, exatamente. Desvia o tenta. foco, né? Eu falei isso, assim, É, muda o foco, assim, busca isso. de direcionar esse teu amor, esse teu carinho, que tu não pode muitas vezes compartilhar com quem tu gostaria para algo onde tu possa frutificar, para algo para alguém, né? Então, a Ao reencarnação, invés de tu, ao invés de ficar, né? Ah, mas ele ou ela, né? Mas não me ouve, mas não me entende, mas não exatamente, isso, mas não seja qual for a situação, né? A gente se coloca isso, sempre naquela condição de sofrimento, né? isso, E aí, essa palavra que tu está falando estava no texto do Emmanuel que eu compartilhei, tenho isso, quase isso. certeza. Tá para o final. É mais para o Ah, final. é. Então, voltando, mais alguém? Não? Rayane, tá tranquilo? Pessoal que está chegando hoje aqui, Tainã, Andréia, tá tudo certo? Estão acompanhando bem? Tudo certo. Tá, ok, então. Então, vamos seguir aqui. Questão 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? O que nós acabamos de comentar, né? Aquilo que nós adquirimos não se perde. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-lo, dependendo isto da sua superioridade e das condições que o corpo tomar. Tá? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos ver aqui a influência do organismo, né? Que é o índice que está citado aqui, tá? Que faz referência à influência do organismo. Nós vamos chegar lá, eu só quero dizer o capítulo para vocês, que é aqui do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, tá? Então, opa, voltei errado. Influência do organismo. Então, ele vai tratar ali, ó, na questão 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria se enfraquece. Enfraquece, aliás, tá? Quanto mais rude a matéria, mais dificuldade tem de manifestação da sua inteligência, tá? Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco, ou é a livre radiação da luz? É como um vidro muito opaco. Então, quanto mais rude seja a nossa matéria, no sentido de quanto mais
materialistas, e a condição, por exemplo, que o ambiente em que nós nos propomos a reencarnar não estabeleça, muitas vezes, a facilidade do desenvolvimento da nossa inteligência, nos coloca muito na necessidade, através do nosso instinto de sobrevivência, muitas vezes é uma situação mais de trabalho na força, vai tornando a nossa matéria mais endurecida, né? E isso enfraquece um pouco as nossas faculdades, vai nos dando um certo cansaço, porque nós vamos, por exemplo, desenvolvendo músculos e deixando de desenvolver o intelecto, muitas vezes, às vezes pela necessidade que nos obriga a isso. Mas aquilo que nós aprendemos no outro processo encarnatório não fica perdido por conta disso. Há apenas ali, momentaneamente, uma dificuldade de eu poder manifestar aquilo que eu aprendi, de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Tá? Exatamente como ele diz aqui, né? É como um vidro muito opaco, onde a luz muitas vezes não consegue penetrar. Tá? E aí o Kardec faz o comentário dele: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos, né? Por mais que alguém queira nadar num pântano, ele não consegue, não é verdade? Então, ele fica preso ali naquela massa, naquela condição daquele lodo, né, daquele pântano, e muitas vezes, por mais esforço que ele faça, ele vai se esforçar para se manter vivo, né? Ele não vai conseguir por muito tempo tentar se mexer ou nadar numa situação que dificulte os seus movimentos. Obviamente, em seguida, ele estará cansado, né? Então, vamos voltar lá para a sequência das nossas questões. Alguém quer fazer algum comentário aqui? A gente poderia colocar também como, também, ou talvez, como um limitador da própria existência. Eu tenho algumas especialidades, eu tenho alguns desenvolvimentos, mas eu preciso desenvolver outras coisas. Exatamente. Então, essas que eu tenho, é como se eu se tivesse um botãozinho inativando, talvez essas, e Exatamente. Fica em tivesse, off. e eu tivesse, ó, só, eu posso ir voando? Não, só pode ir caminhando, né? É mais ou menos assim. Talvez. Vamos imaginar assim, né, André, alguém que numa outra encarnação foi um brilhante músico, um excelente pianista, tá? Mas digamos que ele não tenha feito assim um bom caminho, né? Se deixou levar muitas vezes pela vaidade, pelo orgulho, não compartilhou, não se colocou também à disposição de ensinar ninguém, né? Sempre se colocou numa condição de o que eu sei, ninguém mais tem condições de aprender. Então, ele reencarna numa condição, às vezes, econômica, em que aquele piano não é fácil para ele aprender, né? Para ele estudar e para ele adquirir. Então, é como tu disse, esse botãozinho fica lá. Então, o que ele vai aprender, de repente? Ele vai até se interessar por aquela arte, mas ele vai chegar a um nível assim, bom, eu adoro música, adoro um piano, mas eu não tenho condições de ser um pianista, mas eu vou ser um professor de música, né? Vou me colocar numa situação mais humilde, que a gente sabe, né, que professor, seja qual for o âmbito, principalmente professores de artes, de música, têm uma grande dificuldade, né, desse projeto, de se projetar, de incentivar, não há muito incentivo. Hoje já tem bastante, mas
era bem complicado a questão das artes, né? Hoje melhorou um pouquinho. Então, ele vai se colocar muitas vezes na condição de um professor, mas que também não vai ampliar muito, não vai conseguir passar muita coisa para os seus alunos, porque ele não tem aquela condição monetária de adquirir instrumentos. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar despertar o interesse pela música, vai tentar um apoio, ele vai comprar um instrumento ou outro mais simples, vai tentar, como a gente vê às vezes, né, nos meios mais difíceis, que as pessoas, através de reciclagem, constroem instrumentos. Então, tudo isso com qual o objetivo? Dele exercer a humildade. Então, aquele potencial de música de um grande compositor, de um grande pianista, que era reconhecido na sociedade, que tinha uma grande condição financeira, que tocava nas grandes orquestras. Vamos fazer aqui uma coisa Sim, bem bonita, né? Vai sim. ficando bem distante dele e ele vai tendo que exercer a sua humildade de compartilhar aquilo que intuitivamente ele nem sabe da onde ele tem, mas ele sabe que ele gosta. Então ele se interessa por essa música, por isso e vai estimulando. E tudo aquilo que ele não quis fazer na outra existência, ele vai ter que enfrentar grandes dificuldades para compartilhar esse ensinamento de uma forma mais simples, né? Sem grande sofisticação. Né? Então, é mais ou menos isso, sim. Os mensageiros, o livro Os Mensageiros, ele cita vários casos, claro, a gente está falando no sentido amplo, né? Mas cita vários casos de irmãos que vieram com uma determinada missão aqui e que fracassaram nessa missão, né? Então, talvez numa próxima existência, não que isso seja taxativo, né? A gente não pode seja determinante isso, mas talvez numa próxima existência não venha com aquela sensibilidade que ele Exato. tinha aqui, com aquela mediunidade, enfim, talvez esse botãozinho fique um pouquinho desligado para que ele Exatamente. possa começar, não começar de novo, mas para ele reiniciar da onde ele parou, né? É, Talvez. é. Claro que a gente está devagando um pouco, mas eu acho que entra Não, mas nesse não é devagar, é uma perfil. questão assim de que é, não existe um padrão, né? Não existe uma regra, olha, vai acontecer assim com todo mundo. Não, Sim, exatamente como diz a regra que sim, cabe a todos nós, a cada um conforme as suas obras, com sim. agravantes, com atenuantes, né? E que não envolve somente ao indivíduo, envolve aqueles também que estão conosco no nosso processo reencarnatório, né? Então há um conjunto de fatores aí que contribui para essa conta chegar no final zeradinha, né? No nosso caso, é que nem aquele, poderia ser parecido com o plano, com o planejamento reencarnatório que o André Luiz comenta lá no livro Nosso Lar, onde ele vê, onde ele vai num ministério e lá tem estampado o corpo Ah, sim. de uma pessoa que vai É, reencarnar e daí é, ali ele vai colocando, vai sendo colocado, isso aqui pode ser é, desenvolvido, isso aqui não é. pode, enfim. Na verdade, é no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Esta passagem que o Não tem no Nosso Lar. eu acho que não é no nosso lar, é Obreiros da Vida Eterna, em que o Gotuso, não é Gotuso, é Gotuso, sim, que ele faz um relato dizendo o quanto nós deveríamos estudar o perispírito e ainda não conseguimos estudar, né? A gente ainda ignora. Então há esse mapa do corpo humano em que ele observa lá a questão do perispírito, né? Então é Gotuso, sim, é Gotuso. Então, ele vai falar que ele tinha
sido um padre, né? Por questões que ele foi respeitar o segmento, a orientação da mãe, então ele acaba se deturpando, né, naquilo ali, né? Quando ele chega no mundo espiritual, ele passa muito tempo no, num sofrimento, porque ele começou a cobrar tudo aquilo que ele aprendeu na religião dele, né, como padre, como católico, de que haveria anjos, de que haveria o céu, e ele não encontrou nada daquilo, e ele ficou muito revoltado. Então, ele ficou bem mais tempo, embora ele tenha desencarnado antes do André Luiz. Ele fica mais tempo naquela zona de sofrimento, até que ele lembra de pedir esse socorro. Então, o André Luiz ainda comenta com ele, mas mesmo assim não faltaram amigos para lhe socorrer, né? Então, mas Sim. eu não me lembro se tem no nosso lar, eu não me lembro. Eu sei que no Fica Obreiros de da tema, Vida Eterna tem, né? Hã? fica de tema Isso, para fica mim. de tema para ti, mas no Obreiros da Vida Eterna, tu vai encontrar essa passagem, se não me engano, é no quarto ou no quinto capítulo, que fala exatamente sobre o irmão, esse irmão Gotuso, né? Que ele vai falar sobre isso. Tá? Sobre esse mapa, que agora tu falou sobre isso, eu me lembrei. Tá? Sobre esse. Ele ainda faz uma comparação assim que a personalidade humana, que nós desconhecemos a personalidade humana, né? Que para nós é mais desconhecida do que o próprio Oceano Pacífico. Né? Então veja como a gente se desconhece a si mesmo, né? Então é bem interessante esse livro lá do Obreiros da Vida. É mais um livro interessante do André Luiz, né? Em que ele fala sobre esse processo da reencarnação. Tá? E falando em André Luiz, lá no livro Caderno de Mensagens, eu gosto de dizer para vocês aqui qual é o capítulo. Carla, agora vai cair o Zoom aí, já vamos voltar. Já vai cair? Já, eu tinha Ué, mas aberto, não são 9h30 ainda? Ah, tu abriu eu antes. abri antes. Tá, tá. Caderno de mensagens entrevistando o André Luiz, no capítulo 7, lá no item 21, que vai falar sobre a reencarnação. Tu queres sair e voltar? A gente cria um outro link?